Gênesis capítulo 19, no versículo 15, ó. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, o quê? Filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Para que não pereça no castigo da onde? Olha que interessante. Olha aqui para mim, para você entender. A palavra vai dizer que os anjos anunciam, chegam até Ló ao amanhecer, avisa para ele, ó, você vai pegar a sua esposa e as suas duas filhas, para que vocês não venham pagar pelo castigo da cidade. A cidade se chamava Sodoma e Gomorra. O povo estava cada vez mais distante de Deus. O povo já não tinha mais temor, já não respeitava, e aquilo entristeceu o coração de Deus. De uma maneira que Deus disse, eu vou destruir essa cidade inteira. Olha o pensamento do Senhor. Eu vou destruir essa cidade inteira. Só que no meio daquela cidade, por mais difícil que pareça, ainda existia alguém que era temente a Deus. Ainda existia alguém que era fiel a Deus. E antes de Deus destruir a cidade, Deus envia o anjo que fala para ele, pega a sua esposa, suas duas filhas e saia daqui para que vocês não venham pagar pelo castigo da cidade. Aí eu paro e penso para você, precisava Deus ter enviado os anjos para avisar alguma coisa, Ló? Não precisava nada. Deus, ele estava, desculpa ter a sinceridade, tão chateado, que ele ia destruir a cidade inteira e todos iriam pagar por aquilo. Mas Deus pensou, aquilo ali não é justo, porque mesmo no meio de uma cidade pecaminosa, numa cidade se perdendo, existe aquele que é fiel. Existe aquele que é o quê? Então eu vou enviar o meu anjo para que ele vá lá e avise a ele que pegue a sua família e saia daqui, porque essa cidade inteira será destruída. O que a gente aprende com esse versículo? Que Deus nunca deixará você desamparado. Deus nunca permitirá que o mal toque na sua vida. Enquanto você é fiel a Deus, Deus é fiel a você. Veja que algo tremendo estava para acontecer naquela cidade de Sodoma e Gomorra. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor lembrou de Ló e disse para o anjo, vai lá e avisa ele. E aí vai acontecer mais abaixo algo, dá uma olhada para você ver. É muito forte essa palavra, diz assim no 16, ó. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas duas filhas. As suas duas o quê? Sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás. Não olhes para onde? Nem para toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Para que não o quê? Sabe o que é interessante? Que eles estavam demorando um pouco, os homens pegaram eles, colocaram eles para fora e disseram para eles, foge, corre daqui, não olha para trás, não pensa duas vezes para que vocês não pereçam. Às vezes a gente fica na dúvida, será que eu devo ou não devo tomar aquela atitude? Faça, porque o não você já tem. E se você não tomar uma atitude, amanhã você vai ter aquele sentimento, por que eu não fiz? Quando você estiver em frente a uma situação e a dúvida, o medo, a ansiedade, ela querer te atrapalhar, repreenda, faça uma oração e vá na fé. O não você já tem, mas a palavra está ensinando que enquanto você é fiel a Deus, Deus é fiel a você. A palavra está ensinando que Deus não se esquece dos fiéis. A palavra está ensinando que Deus protege os fiéis, Ele guarda aqueles que honram Ele. E a gente está observando que aqueles homens avisaram, pega sua esposa, pega suas duas filhas, corre daqui, não olhes para trás para que você não pereça. Só que vai acontecer algo que vai mudar totalmente o percurso daquela história. Deixa eu mostrar para você. Dá uma olhada no versículo 18. Respondeu-lhes Ló, assim não, senhor meu,
Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia, que me mostraste, salvando-me a vida. Salvando-me o quê? Não posso escapar no monte, pois receio que o mal apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto, para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. Viverá a minha o quê? Olha a sabedoria e a mente de Ló naquele momento. Ele pensou: se eu fugir e só fugir sem a proteção de Deus, eu posso ser pego e eu serei o quê? Morto. Mas se eu pedir a Deus para que Ele me permita morar naquela cidade, me proteger daquela cidade, se Deus permitir eu ficar lá, é porque Deus estará me protegendo. E se Deus estiver me protegendo, nenhum mal toca na minha o quê? Está entendendo a mente dele? O que ele pensou? O mal está aí, a tragédia está aí, os problemas estão aí, está tudo se destruindo, mas é nessa hora que eu não posso ficar longe da proteção de quem? É nesse momento que muitas pessoas estão se perdendo aí fora. A crise está batendo na porta, a doença está chegando, as palavras de derrota estão aí, as más companhias estão aí, muitas coisas ruins acontecendo. Se tem tanto problema assim, é nesse momento mais do que nunca que eu tenho que me apegar na proteção de Deus. E às vezes é nesse momento que tem pessoas que não têm força para estarem com Deus. É nesse momento que eu mais preciso, que eu deveria estar perto de Deus, dizendo para Ele: Senhor, cuida de mim, da minha casa, da minha família, porque a Bíblia está ensinando aqui que o Senhor iria destruir tudo, mas não iria destruir nem a Ló e nem a sua família, porque eles eram tementes a Deus. Então, se o problema vier, ele pode até se levantar, mas você tem uma proteção especial que vem de Deus. Eu estou querendo explicar para você nessa manhã que mesmo em tempos de crise, Deus continua prosperando aqueles que são fiéis. Eu estou querendo explicar para você nessa manhã que mesmo no meio de muitos problemas aí fora, Deus continua protegendo aqueles que lembram da palavra do Senhor. Eu estou querendo explicar para você que você não deve se preocupar com o problema, você deve se preocupar se você está protegido por Deus. Você não deve se preocupar com o tamanho da luta que está se levantando. Você deve se preocupar se Deus está com você nessa batalha. Deus está com você? Se Deus está com você, descansa seu coração. Fique em paz, fica tranquilo. Porque quem guarda você, Deus, Ele dará ordem aos seus anjos para que te guardem, e nenhum mal, nenhum praga, nenhum suceda chegar a tocar em vocês. Amém? E é interessante, porque Ló, ele foi muito sábio naquele momento. Qualquer pessoa, na hora que está passando por um problema, qual que é o primeiro pensamento que vem na cabeça dela? Corre, some, desaparece, faz alguma coisa. Sabe de uma coisa? Eu não vou mexer com esse problema não, deixa isso, não vou esquentar minha cabeça, eu vou mexer com outras coisas. Tem problemas que ele é tão obediente que ele vai ficar ali no canto quietinho, parado, esperando eu e você voltar para resolver. Vai ter lutas e problemas, dificuldades que a gente enfrenta, que não adianta você correr, vai ter horas que você vai ter que enfrentar ele. Só que você tem que ter sabedoria para enfrentar esse grande problema. E quando eu falo sabedoria, é você entender que primeiro é com a ajuda de Deus. Segundo, é com a força do Pai. Porque vai ter horas que você vai olhar para esse problema, vamos ser sinceros, vai bater um cansaço. Você vai dizer assim: eu vou passar por isso tudo de novo. Eu vou ter que enfrentar essa situação toda de novo. Eu vou ter que vencer esse problema novamente. Não é possível. Você vai olhar para a situação e vai dizer: meu Deus, eu não acredito, vai tudo de novo. Esses problemas, essas lutas, esse problema no trabalho, esse problema na família, esse problema meu, não é possível. Aí você vai lembrar de uma coisa: se eu estiver protegido por Deus, tudo que estiver acontecendo, está acontecendo com a vontade do Senhor. Amém? Tudo que está acontecendo com a vontade de Deus. É aí que você consegue encontrar paz para descansar o seu coração no Senhor. Por que algumas pessoas não conseguem encontrar paz? Porque ela não tem certeza se ela está protegida por Deus. Então qualquer notícia que ela vê no jornal,
Aquilo ali deixa o coração, vai me pegar, vai chegar em mim. Misericórdia, está chegando aqui na minha cidade. Meu Deus, vai pegar todo mundo, vai matar. Deixa o problema. É inevitável que não aconteça problemas. É inevitável que não aconteça lutas. É inevitável que não chegue o dia mau. Isso é inevitável. Querendo ou não querendo, vai se levantar essas lutas, essas aflições, esses problemas. A pergunta é: eu estou debaixo da proteção de Deus? Sim, então descansa o seu coração. Eu estou sendo fiel a Deus? Sim, então fique em paz que Deus também vai ser fiel a você. Observe que no meio de uma geração, Sodoma e Gomorra, onde todo mundo estava se perdendo, Deus conseguiu enxergar Ló e sua família. E disse para o anjo: vai lá e avisa eles para saírem de lá, que eu vou destruir aquela cidade. Interessante isso, porque Deus não peneira todo mundo. Isso é para a gente entender que no meio de uma igreja, mesmo numa igreja onde tem todo mundo orando ao mesmo tempo, Deus consegue interpretar cada oração diferente. Deus não coloca todo mundo na mesma bacia e diz assim, ó, vai todo mundo para esse lado. Como a gente tem que tomar cuidado para não acontecer com a gente aí fora. Às vezes a gente quer ir junto com a multidão, mas se a multidão estiver indo para o caminho errado, a gente também pode se perder. Deus, ele não pensa assim. Deus, ele vê exatamente cada um individualmente. Seu esforço, a sua dedicação, a sua oração, a sua fidelidade. Deus vê você vindo na igreja, Deus vê você orando, Deus vê você apresentando sua família, Deus vê você apresentando sua casa, Deus vê quantas vezes você ora, Deus vê quantas vezes você chora, Deus vê quantas vezes a gente reclama, Deus vê quanta gente a gente fica triste, quantas vezes a gente fica com o coração angustiado. Deus vê tudo. Por isso que ele diz que dos olhos do Senhor ninguém se escapa, porque Deus vê detalhes aonde ninguém mais consegue ver. Por isso que às vezes Deus sonda o coração de uma maneira que Deus nos conhece melhor do que nós, gente. Às vezes a gente acha que é forte e não é. Às vezes a gente acha que é fraco e não é, a gente é forte. Então Deus, ele nos sonda de maneira que você está vendo aí, que o Senhor falou, vai, Ló disse, Senhor, não adianta eu correr. Permita que eu fique nessa cidade pequenininha com a proteção do Senhor, porque se eu estiver aqui, por mais que a cidade seja pequenininha, a minha alma encontrará paz. Só tem paz aquele que está debaixo da proteção do Senhor. Amém? Olha o que ele vai dizer mais abaixo. É muito forte essa palavra. Diz assim, ó, lá no versículo 21. Disse-lhe, quanto a isto, estou de acordo. Estou de o quê? Para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. O nome da onde? Da cidade. Sabe que interessante isso aqui? O Senhor disse assim, ó, apressa-te, pois eu não posso fazer nada enquanto você não chegar onde? Lá. Tem coisas que Deus só vai poder fazer quando você fizer a sua parte. Tem coisas que Deus só vai poder fazer quando chegar o dia. Deus poderia ter falado para ele assim, ó, tá bom então, eu vou fazer algo. Mas Deus falou, te apressa. Enquanto não chegares lá, eu não posso fazer nada. Sai da sua zona de conforto. Sai dessa zona onde deixa você tranquilo. Às vezes tem zonas da nossa vida que a gente, quando está vivendo ela, partes, a gente esquece de usar a fé. A gente diz, não, está tranquilo, deixa tranquilo. Você já reparou que quando as coisas começam a vir luta, problema, dificuldade, é aí que a gente mais usa a nossa fé? Você já percebeu que no momento da tempestade é quando a gente mais ora, quando a gente mais busca, quando a gente mais pede, quando a gente mais clama? Então vai ter turbulências na sua vida que vão se levantar, que não é que venha para te destruir, é Deus permitindo o dia chegar para você usar a sua fé, só isso. Mas é uma fé confiante que você está debaixo da proteção de Deus. Veja que Ló, ele poderia ter ficado triste, chateado quando ele recebeu a notícia dos anjos, mas ele olhou o lado positivo. O que ele pensou? Quem sou eu para receber a visita de anjos? Aonde dizem para mim, vai que a cidade será destruída. Tem horas que a gente só consegue ver o lado negativo da situação.
E a gente fica triste, angustiado, ansioso. Mas você já parou para ver que você também tem que olhar o outro lado da moeda? Aonde no meio de muitas pessoas desistindo, você tem sido forte? Aonde Deus nunca jamais tem desamparado a sua fidelidade? Aonde nunca jamais Deus tem te deixado na mão? Às vezes é o contrário, somos nós que não conseguimos manter a nossa vida ali aos pés do Senhor. Já pelo lado de Deus, nada disso. Deus, ele está ali, ele diz: eis que estou à porta, aquele que bater e entrar, terá vida. Então bater quer dizer, eu vou pedir. Entrar quer dizer, abre a porta só para que eu possa entrar. Eis que estou à porta, ele quer dizer, eis que estou no meu lugar, eu estou aqui, eu continuo no mesmo lugar. É você, filho, é você, filha, que tem aos poucos distanciado de mim. E é interessante porque a palavra vai dizer que Ló, logo em seguida, ele vai ter uma perca. Mas por que ele vai ter uma perca? Por causa que quando o anjo avisa e o povo avisa, eles dizem, não olhes para trás. Não olhe para onde? Felizmente tem muita gente que se esquece da palavra, e Deus, quando ele fala, pode durar um dia, um ano, uma semana, um mês, a palavra se cumpre. Tem muita gente essa hora no inferno que está dizendo assim, ó, por que eu não ouvi aquela palavra? Por que eu não me consertei? Por que eu não me endireitei? Por que, Senhor? Falta de aviso não foi. Só que o diabo é especialista em colocar no seu coração aquele sentimento. Deixa para depois. Deixa para outro dia. Não, Deus, ele sabe. Só que às vezes, meu amado, quanto mais dias vai passando, o fardo vai ficando mais pesado. Quanto mais dias vai passando, o fardo vai se tornando cada vez mais insustentável. Chegar ao ponto que você já não tenha mais forças. Quer ver? Olha mais abaixo para a gente finalizar. Diz assim no 23, ó. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar, a cidade que Deus chamou, tá? Entregou para eles. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Sobre aonde? Sodoma e Gomorra. E subverteu aquela cidade e toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás. Ela olhou para onde? E converteu-se numa estátua de sal. Para aí. Olha só. Aqui está o problema. Quando o anjo foi avisar, disse para ele, pega a sua esposa, pega seus 2 filhos e vai e não olhes para trás, saia da cidade. Os homens, quando vieram pegar ele, que eles estavam demorando, vai, não olha para trás. Começou a acontecer muita coisa, ele foi para uma cidade, ele foi para aqui, foi para ali, veio para cá. Só que ele esqueceu que a palavra de Deus não cai no chão. Ele esqueceu que a palavra de Deus ela é eficaz. Não se esqueça que enquanto você estiver aos pés do Senhor, Deus nunca permitirá o mal tocar sobre a sua vida. E se de alguma maneira tem acontecido algum problema, alguma tragédia, continua debaixo da proteção do Senhor. Porque Deus nunca perdeu uma guerra para o diabo, não vai ser a sua que ele vai perder. No meio desse trajeto, a mulher de Ló vai olhar para trás, e quando ela olha para trás, ela vai virar uma estátua de sal. Por que ela se perdeu? Porque ela queria olhar uma vida, um mundo, um momento que já tinha passado. Por que tem muitas pessoas se perdendo no futuro e no presente hoje? Porque vive pensando no passado. Lá atrás eu já tive isso, lá atrás eu já fui assim. Tem momentos que o diabo praticamente esfrega na nossa cara. Me desculpa até a pressão da palavra. Você já ganhou tanto e hoje está ganhando assim? Você já teve isso e hoje não tem mais? Você já teve melhor e hoje não tem mais? Sabe no que a gente tem que se apegar? Na palavra do Senhor. Eis que faço tudo novo. Então aquilo que ficou para trás não é nada perto daquilo que Deus tem lá na frente preparado para mim. E eu te provo que Deus tinha coisas preparadas para eles. Por quê? Porque senão Deus não tinha avisado o anjo para ir lá anunciar para eles que a cidade ia se destruir. Se fosse para eles viver longe de Deus ou olhar para trás, o que Deus tinha falado? Deixa eles aí mesmo, porque quando destruir já destrói todo mundo e eu me entendo com eles aqui. Deus não pensa assim. Se tem uma coisa que Deus não gosta, é de ficar em dívida com ninguém. Se tem uma coisa que Deus não gosta, é de que a pessoa seja fiel e Deus vire as costas. Isso você nunca vai encontrar na Bíblia. Me mostre uma palavra onde você já viu Deus abandonar uma pessoa.
Deus gosta que a pessoa seja ali, ó, sim, sim, não, não, certo é certo, errado é errado, custe o que custar, eu estou aos pés do Senhor. E se ele viu que, devido a Abrão, Ló estava ali firme, ele disse, vai lá o anjo e avisa. Só que a mulher dele olhou para trás. Quando ela vira uma estátua de sal, olha o que vai acontecer mais abaixo para a gente finalizar. Vamos acabar essa mensagem. Diz assim no versículo 27, ó. Tendo se levantado Abrão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que a terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha, ao tempo que destruía as cidades da campina. Lembrou-se Deus de Abraão, lembrou-se Deus de quem? E tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Sabe o que eu acho interessante aqui? Eu vou finalizar. Lembrou-se Deus de Abraão. Ah, como eu quero que Deus lembre-se do Maico. Como eu quero que lembre-se Deus, lembre-se de você. É isso que você tem que pensar. Não é quem vai lembrar de mim, é que Deus tem que lembrar de você. Não é quantas pessoas vão se lembrar de você, é se Deus está se lembrando de você. Lembrou-se Deus de Abraão. Deus pensou Abraão, Deus pensou Ló, é parente dele. O fogo está lá para deixa eu salvar Ló. Então quer dizer que devido a Abraão, Ló foi salvo. Devido a você, a sua família pode ser abençoada. Está entendendo onde eu estou querendo chegar? Às vezes tem pessoas da nossa família, tem pessoas da nossa casa, que era para estar numa situação, desculpe a expressão na palavra, triste. Era para estar, se fosse colher o que tem plantado ou o que está plantando, era só a mão de Deus na causa. Mas às vezes as coisas continuam indo para frente por causa da sua oração, por causa da sua fidelidade, por causa do seu compromisso com Deus. É aí que você não pode parar. Porque hoje, de repente, tem um parente seu que está precisando de ajuda. Amanhã somos nós que podemos estar precisando de ajuda. A vida é assim, meu amado. Um dia eu precisei, hoje eu estou ajudando. Um dia você precisou, amanhã você está ajudando. A vida é assim. E assim a gente vai nos ajudando até a volta do Senhor ou até o dia que nós partimos para prestar conta com Deus. Vamos viver, vamos curtir, vamos ser felizes, mas sempre lembrando que Deus conhece todos os passos que a gente tem dado dia após dia. Amém? Você recebe essa palavra? Guarde no seu coração e lembre-se, a cidade de Sodoma e Gomorra estava para ser destruída. A cidade estava pecaminosa, era uma cidade que se perdeu. A palavra de Deus, ela vai dizer nada mais que Deus envia o anjo, vai lá e avisa para Ló, pega a sua família e sai de lá. Deus conseguiu enxergar. Pensa, mesmo numa cidade onde todo mundo estava se perdendo, Deus enxergou. Ali ainda existe uma família fiel. Deus consegue enxergar as suas orações e Deus consegue enxergar a sua dedicação. Não deixa o diabo colocar na sua cabeça que você não está sendo visto. Amém? Você toma posse? Então glorifica a Deus bem forte.